Olá, nessa aula nós vamos falar sobre funções vetoriais. Uma função vetorial de uma variável real a valores em Rn é uma função definida no intervalo i, que é um subconjunto dos números reais, e que associa cada número real t a um único vetor da forma f de t igual a f1 de t, f2 de t, etc., fn de t. Cada uma dessas funções fi é uma função que nós chamamos de função componente. E esse vetor, f de t, também recebe o nome de vetor posição. Se tivermos uma função vetorial em R2, nós podemos também representar como sendo f de t igual a x de t e y de t. No caso de uma função definida em R3, temos a notação x de t, y de t e z de t. Vamos construir a função vetorial f de t igual a t e 2t com t pertencente aos reais. Para você fazer isso, você pode atribuir valores para t numa tabela. Eu escolhi aqui 5 valores, de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, por serem simples, são fáceis de fazer essas contas, e obtive a imagem de cada um deles. Por exemplo, se o t é menos 2, o t continua menos 2 e o 2t passa a ser menos 4. Aí você marca esses pontos no plano cartesiano e une-os com uma linha, nesse caso a linha reta. Mas você poderia se perguntar, Marcos Paulo, como eu tenho certeza que realmente é uma linha reta? Para isso, nós vamos pegar a função f de t igual a t e 2t e vamos extrair o parâmetro t da seguinte forma. Aqui está a nossa função. Então, os componentes são x de t igual a t e y de t igual a 2t. Substituindo o t por x de t, como você pode ver aqui, eu tenho y de t igual a 2x de t. Ou simplesmente y igual a 2x, que é a equação de uma reta que passa pela origem e é a mesma reta que foi desenhada. Nós vamos ver o comportamento desta função no GeoGebra. Eu coloquei para você ver aqui a função f de t e 2t. Embaixo eu tenho a imagem. E eu programei o GeoGebra para desenhar esta função no intervalo de menos 3 a 3. Note que esses pontos de azul que você está vendo aqui já são os pontos que nós obtivemos na construção por tabela. E aqui eu tenho um vetor que está representado por esta seta aqui marcada de vermelho. E nós vamos ver que à medida que o parâmetro t vai aumentando, no caso até 3, este vetor desenha a reta. Vamos animá-lo. E aí está a função vetorial t2t, que eu representei aqui apenas no intervalo de menos 3 a 3 e tem o mesmo sentido do que você viu anteriormente. Vamos fazer outra aqui. Vamos fazer o gráfico da função vetorial f de t igual a 2t menos 3 e 6t menos 7 com t pertencente aos reais. Vamos raciocinar da mesma forma. A ideia é eliminar o parâmetro t. Nós vamos fazer isso por substituições também. Veja, as componentes são x de t igual a 2t menos 3 e y de t igual a 6t menos 7. Ou simplesmente x igual a 2t menos 3 e 6t menos 7 é o y. Então, isolando aqui na primeira equação o valor de t, que aí você vai substituir, vai passar o 3 para o outro lado positivo e depois o 2 multiplicando para o outro lado dividindo, você terá t igual a x mais 3 dividido por 2. Vamos substituir isto na equação de y. Então, trocando o t, nós podemos ainda simplificar aqui 6 por 2, que dá 3, e esse 3 será multiplicado com x mais 3, e depois subtraindo 7, o que dá
y igual a 3x menos 2. Você tem aqui, então, a reta representada, tá? A função vetorial representada no gráfico cartesiano. Nós vamos olhar também o GeoGebra para ver como esta função é desenhada. Neste caso, eu vou programar aqui o GeoGebra para desenhar a função a partir do t igual a menos 1, indo até t igual a 3. Observe que agora a função vai sendo desenhada. Em determinados momentos, o tamanho da função vetorial, que é o módulo desse vetor, diminui. Tá? Então, está aqui desenhado a função vetorial 2t menos 3, 6t menos 7, no intervalo de menos 1 até 3. No exemplo 3, vamos determinar o gráfico da função vetorial f de t igual a cosseno de t e seno de t, o t variando de 0 a 2π. Da mesma forma como foi feito anteriormente, eu selecionei alguns pontos para t no intervalo dado de 0 a 2π e fui calculando as imagens. Por exemplo, aqui quando t é igual a π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1. Basta então nós montarmos Agora nós devemos colocar esses pontos no plano cartesiano. Aqui estão os pontos desenhados, né? Mas, diferentemente dos casos anteriores, esta função ela não se traça com uma reta, tá? E eu vou mostrar por quê. Vamos pegar as funções componentes, x de t igual a cosseno de t e y de t igual a seno de t, e elevar ambos os membros ao quadrado, o que dá x ao quadrado igual ao cosseno ao quadrado de t e y ao quadrado igual a seno ao quadrado de t. Se nós somarmos membro a membro, teremos x ao quadrado mais y ao quadrado e cosseno ao quadrado igual a seno ao quadrado, que pela relação fundamental da trigonometria é igual a 1. E x ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 é a equação de uma circunferência centrada na origem e de raio igual a 1. Portanto, neste caso, não devemos unir esses pontos com uma linha reta. Observe que o método de resolução aqui foi bem diferente do outro, onde nós fizemos uma substituição. Aqui, quando você tiver cosseno e seno, geralmente é bom você tentar elevar ao quadrado ambos, para que na hora que somar, eles se tornem igual a 1 e assim elimina o t. Veja aí que a nossa função vetorial é representada por uma circunferência. Vamos desenhar esta função no GeoGebra. Animando o GeoGebra, ele vai desenhar a circunferência. Veja que nesse caso, o tamanho do vetor permanece constante. E aí está a circunferência desenhada. O GeoGebra foi programado para desenhar de 0 a 2π. 2π equivale a 6,28 com duas casas decimais. Vamos construir a função cosseno de t e seno de 2t com t variando de 0 a 2π. Considerando aqui as funções componentes, nós vamos elevar ambos os membros ao quadrado. E agora, como nós temos um quadro multiplicando o seno, vamos passar para o outro lado, dividindo. Assim o seno fica isolado, e quando eu somar membro a membro com a outra aqui tem cosseno, vai dar 1. Resultando em x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Esta é a equação de uma elipse, que nós vamos ver no GeoGebra. Observe que nesse caso, o tamanho do vetor pode variar conforme o valor do parâmetro t. Temos então desenhada a elipse, centrada na origem, tamanho do eixo menor igual a 2, tamanho do eixo maior igual a 4. Vamos passar agora para um exemplo de uma função definida em R3. A função cosseno de t
seno de t igual a 2, onde o t também varia de 0 a 2π. Se você prestar bem atenção, cosseno de t e seno de t, como já vimos anteriormente, corresponde a uma circunferência de raio 1. E no espaço tridimensional, esse 2 funciona como sendo a altura em relação ao plano x ou y. Vamos desenhar essa curva no GeoGebra. Note que inicialmente nós estamos com t igual a 0, que dá o ponto cosseno de t igual a cosseno de 0, que é 1, seno de t, que é seno de 0, que é 0, e o ponto 2. Vamos então animar o GeoGebra. Veja que neste caso, novamente o vetor permanece com tamanho constante. Temos aí o vetor posição traçando a circunferência de centro 1, de raio 1, e com altura igual a 2. Pronto. Vamos para outro exemplo. Construir o gráfico da função vetorial cosseno de t, seno de t e t também com t variando de 0 a 2π. Como vimos anteriormente, as duas componentes formam uma circunferência de raio 1. Só que neste caso, a terceira componente ela representa uma altura variável em relação ao plano x ou y. Nesse caso, nós temos uma circunferência, como se ela estivesse no plano x e y, mas nós cortamos a circunferência e esticamos a linha dela. A curva resultante é o que se chama de hélice circular reta. Aqui o parâmetro t vai variar de 0 a 10. Vamos animar o GeoGebra. Observe que o valor do parâmetro t, quanto maior ele é, maior é o comprimento do vetor. E aí está a curva chamada hélice. Vamos virar um pouco aqui para que você possa ver melhor. Veja que por cima ela parece uma circunferência. A hélice ocorre na natureza. Ela é um modelo de representação de moléculas de DNA, a hélice dupla, e RNA, a hélice simples. A propósito, a imagem da função vetorial f de t igual a 2 cosseno de t mais cosseno de 2t e 2 seno de t menos seno de 2t é uma curva denominada tricúspide, cujo nome é inspirado na válvula tricúspide, que é a estrutura do coração responsável pela passagem do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Ela possui 3 cúspides que funcionam como portas que se abrem apenas em uma direção. Como você pode ver aqui, esta, no círculo azul, é uma tricúspide. Essa curva aqui, ó, é que é a tricúspide. Vamos desenhar a tricúspide no GeoGebra.
a estar tricúspide desenhada. Veja a semelhança entre a curva tricúspide e a válvula tricúspide. Agora notemos que duas funções vetoriais ou mais podem ter a mesma imagem. Por exemplo, f de u igual a u ao quadrado, com u variando de 0 a 2, e g de t igual a t quadrado, t a quarta, com t variando de 0 a 1. Eles representam o mesmo arco de parábola. Novamente usando GeoGebra para representar essas funções. Vamos animar o parâmetro u e o parâmetro t. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.